Tudo bem, sétimo ano, vamos iniciar a nossa videoaula, e a nossa videoaula de História vai tratar do módulo 20, que tem como título Brasil Açucareiro, uma sociedade desigual. Desigual porque a ocupação e, de fato, a efetivação do trabalho relacionado à produção de cana-de-açúcar, a mesma voltada, como nós já trabalhamos anteriormente, voltada para atender o mercado europeu, o mesmo se consolidou de uma maneira muito desigual nas terras brasileiras. Então, neste módulo, nós vamos entender como que essa sociedade ela vai se formando a partir deste contexto e, para nós que somos de história, o que é relevante também e importante é pensar como que essa sociedade influencia ou influenciou até hoje alguns dos nossos comportamentos e algumas questões relacionadas à nossa sociedade. Então, este paralelo é importante fazer, porque parte da nossa sociedade atual, ela herda exatamente alguns elementos desse Brasil açucareiro. Então, este passado vai retratar algumas condutas, algumas práticas que vivenciamos até hoje na nossa sociedade. Vamos então, aqui nós temos a Casa Grande, onde ficava o senhor do engenho, né, e sua família, e aqui a parte, geralmente uma capela, né, ao cunho católico, as questões relacionadas aqui ao processo de produção desses pães de açúcar, e aqui essa parte aqui importante também, que era a parte que, usando a energia da roda d'água, né, então eu tenho os moinhos aqui, que iam, portanto, preparando, né, essa matéria-prima, como conhecemos aqui. Bem, chegamos aqui a um subtítulo, estamos aqui na página 182, e peguem o material de vocês e, por gentileza, grifem essas partes que nós vamos lendo aqui e fazendo aí os devidos comentários. Sendo assim, neste módulo nós vamos trabalhar a propriedade da terra, essa terra propriamente dita na mão desses portugueses ou esses que iniciaram através das sesmarias, através das cartas de doação de terras proporcionadas pela coroa portuguesa, e as mesmas tinham como função, mediante a entrega desses donatários, a posse, né, por isso que fala a propriedade da terra, a posse, e necessariamente o processo, né, de execução das grandes monoculturas canavieiras, né? Então, neste módulo, a partir desses processos que eu acabei de mencionar, nós vamos estudar a propriedade da terra, o poder econômico exercido a partir dessas práticas e a hierarquia social. Essa hierarquia social construída a partir de toda essa montagem, essa posse e efetivação, e, como eu falei para vocês anteriormente, fazer os paralelos necessários a pensar a sociedade açucareira, mas também pensando como elementos vinculados à nossa prática social. Importante a gente sempre estar trabalhando passado e presente. Então ele fala assim, ó, na sociedade colonial, o poder econômico estava fortemente vinculado à posse da terra, ou de terras. Quem possuía maiores extensões tinha mais prestígio e poder e ocupava o topo da pirâmide social. Quem não tinha propriedades, mas era livre e se dedicava à atividade de apoio à produção açucareira ou ao funcionamento dos núcleos urbanos, ocupava uma posição intermediária. Nesse caso, o dinheiro não dava o prestígio que as terras davam. Quem não tinha propriedade sequer do próprio corpo e trabalhava para os demais grupos ocupavam a base da pirâmide. Então, sendo assim, aqui mostra a pirâmide colonial. Isso nós estamos falando século
início do século XV, mas mais precisamente aí na segunda metade do século XVI, né? Ou no século XVI. Então nós temos aqui os senhores do engenho. Do ponto de vista intermediário, aqui nós temos aqui, ó, trabalhadores livres, tá? E pessoas ligadas ao clero. Um pouquinho separado aqui, né? Porque de fato eles têm um destaque individualizado. E aqui as demais camadas, né? Notem que os negros, os nativos, vamos dizer aqui, estão nessa base, né? Aqui, ou seja, é uma base que ela começa a se consolidar neste passado, mas se a gente fazer uma viagem rápida mental e pensar, por exemplo, nos negros atualmente, nós percebemos aí, guardadas as suas particularidades históricas, guardadas as suas proporções e proporcionalidade, mas até hoje, por exemplo, nas áreas mais pobres, eu tenho uma concentração de negros maiores. Do ponto de vista salarial, até hoje, os negros ainda ganham menos ou têm trabalhos considerados de baixa remuneração até hoje. O acesso à educação também, uma parcela muito pequena. Então eu devolvo a pergunta para vocês: será que este presente, de fato, não tem alguma ligação com essa pirâmide etária? Então, só para a gente pensar, né, nesse sentido, porque é uma pirâmide que começa a se consolidar no 16, mas que de lá para cá não temos aí, ou temos talvez, mas não tão grandes mobilidades sociais, mesmo sendo um país, do ponto de vista republicano e do ponto de vista dos seus ideais, que prega a igualdade de direito para todos. Bem, vamos dar continuidade. Eu só quis fazer esse adendo, porque eu acho importante nos nossos estudos de história. Ele fala assim, ó, os chamados senhores eram os proprietários dos engenhos e dos escravizados que neles trabalhavam. Vou até descer um pouquinho para a gente ver essa imagem. Eles controlavam os negócios, faziam comércio com os intermediários exportadores e tinham grande poder sobre todos que viviam em sua propriedade. Praticamente, ele era um líder que não era só um líder relacionado ao trabalho, mas ele também carregava essa liderança governamental. Haja vista que, do ponto de vista político, né, as distâncias em relação à coroa e esses senhores do engenho dava a eles total controle e poder sobre a vida de todas essas pessoas que trabalhavam no entorno ou dentro da sua propriedade. Por isso, obviamente, que eles tinham prestígio e poder e exerciam esse poder de uma maneira muito plena. Importante a gente pensar nisso, né? Bem, olha essa parte final aqui, ó. O poder dos senhores se estendia aos arredores e vilas próximas de onde viviam, onde exerciam cargos políticos e administrativos nas câmaras municipais, ou seja, era um controle territorial, social, político e econômico, para não falar praticamente todo o controle, né? Compunham um grupo que eram chamados de homens bons. A família do senhor do engenho tinha prestígio na sociedade açucareira, mas devia obediência a ele, pois era considerado o chefe da família. As esposas e filhas do senhor eram chamadas de sinhás. Elas administravam a casa grande e, de modo geral, obedeciam ao marido e ao pai durante toda a sua vida. Na ausência do marido, a sinhá podia exercer sua autoridade comandando o engenho. No entanto, isso só acontecia caso nenhum filho homem estivesse em condições de fazê-lo. Então, notamos aí que as principais atividades eram feitas por homens, ao passo que até o filho se coloca numa posição à frente da mãe em questões administrativas. O nome que isso acabou ficando conhecido
ficou conhecido como sociedade patriarcal, né, onde o chefe masculino, o pai, senhor do engenho, ele que detinha todo o poder dentro da sua casa e fora dele. Do ponto de vista feminino, para as mulheres, isso foi um prejuízo histórico muito grande, porque com poucas funções, não é, as mulheres então, falando obviamente do Brasil, mas a grosso modo no mundo inteiro, tiveram que lutar muito e ainda continuam lutando para maior representatividade, seja no trabalho, seja na política, ou seja, tirar o estigma de ser só mãe, mas também ser o que? Ser trabalhadora, ser reconhecida exatamente por exercer outras funções. Bem, os senhores de engenho não hesitavam em castigar os moradores do engenho, livres ou escravizados, que lhes desobedecessem. Então, o castigo ele era corporal. Podemos dizer até que o senhor do engenho fazia a função de juiz, julgava pessoas que, porventura, desobedecessem as suas ordens, né? E aí ele termina dizendo o seguinte: isso podia incluir membros de sua própria família. Por essa autoridade financeira e social, descrevemos a sociedade açucareira como patriarcal, que foi, de fato, o que eu tinha colocado ali, né? Então aqui fica como uma leitura complementar importante para o 7º ano, como que as mulheres viviam na sociedade colonial, suas funções e sua representação aí nesse sentido. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.